Fala, Doc, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de otorrinolaringologia e hoje vai ser o tema Urgências em Otorrino. E meu nome é Giovana. O que a gente vai abordar hoje? A gente vai abordar os tipos de epistaxe e como que a gente vai manejar, as causas de epistaxe e como tratá-las, como e com o que realizar tamponamento nasal, como suspeitar, diagnosticar e manejar fratura nasal, rompimento de tímpano e corpo estranho no ouvido. E a clínica, o diagnóstico e o tratamento do abscesso periamidaliano. Iniciando com a questãozinha clássica. Qual a origem de cerca de 90% dos sangramentos nasais? Letra A, artéria esfenopalatina. Letra B, artéria etimoidal anterior. Letra C, artéria etimoidal posterior. Letra D, plexo de Kisselbach. O que você marcaria, Doc? Então, epistaxe faz parte das urgências em otorrino. O que seria epistaxe? O sangramento da mucosa das fossas nasais. Geralmente, a maior parte dos casos vai ser autolimitado, esse sangramento, e é causado ali por coceira, por um trauma craniano, por um pós-operatório, é mais por trauma, tanto por sondas, uso de drogas, inflamação como, por exemplo, rinite ou infecções de vias aéreas superiores, às vezes tumores, hipertensão arterial sistêmica e alguma discrasia sanguínea que esse paciente possa vir a ter. A gente divide as epistaxes em dois casos diferentes. Os sangramentos anteriores, que são derivados do plexo de Kisselbach, que é formado pela junção da artéria labial superior, da artéria etimoidal anterior, da artéria etimoidal posterior. É um plexo de artérias que vai causar os sangramentos anteriores. E esses sangramentos consistem em 90% dos casos de sangramento. E geralmente são de baixo volume e são autolimitados, ainda bem. E são mais comuns em crianças. Causas principais, trauma digital e rinite. Como é que a gente vai tratar os sangramentos anteriores? A gente vai posicionar o paciente sentado. E aí nessa imagem aqui a gente pode ver que é sempre inclinado com a cabeça para frente e não assim para trás, porque senão ele pode acabar engolindo sangue ou até aspirando. E vai fazer compressão bidigital na região anterior do nariz, que é onde fica o plexo de Kisselbach. E aí a compressão vai causar a coagulação do sangue e vai parar o sangramento. Agora a gente também pode ter sangramentos posteriores, e aí seria nessa área de Woodruff. Seria o sangramento derivado da artéria esfenopalatina, que é mais preocupante, mas consiste na minoria dos casos, porque ele é de maior volume e ele requer intervenção médica, às vezes imediata. É mais comum em idosos. Quando a gente está diante de um caso de sangramento posterior, a conduta inicial deve ser o ATLS, para a gente conseguir avaliar o que está mais em risco nesse paciente. E a gente precisa fazer rinoscopia anterior, para ver se esse sangue está saindo pela frente, e oroscopia, para ver se esse sangramento é posterior e ele vai estar escorrendo pela boca também. Vamos igual manter o paciente sentado para ele não engolir o sangue, tá? Importante falar para ele sempre cuspir e não engolir esse sangue, porque pode dar uma irritação no estômago e aí piorar tudo, o paciente começar a vomitar. Não é bom engolir sangue, tem que cuspir. E a gente vai tentar estancar esse sangue com os cotonoides. E é esses cotonoides que vão fazer o tamponamento nasal e aí uma urgência médica. Pode fazer tamponamento nasal com gaze, com um dedo de luva e uma gaze dentro, com uma esponja enrolada no preservativo, com esponja expansível, espumas trombogênicas absorvíveis, o que tiver disponível no seu serviço é o que você vai utilizar para fazer tamponamento nasal. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, foi colocado uma gaze, né? Importante sempre lembrar de botar o tampão nasal horizontalmente, né? Porque o nariz, a cavidade nasal vai para trás e tem que ir até o final para conseguir chegar na artéria esfenopalatina. Em casos aí mais severos, pode até se inserir uma sonda de Foley, né, e insuflar o balão lá na região da artéria esfenopalatina, caso o sangramento não esteja sendo parado de outras formas. Claro, a gente vai sempre aplicar anestésico, né, para o paciente sentir o mínimo de desconforto possível, e se mesmo assim não adiantar, pode ser que seja necessário até realizar cirurgia ou embolização arterial para parar esse sangramento, que pode ser muito perigoso. Outra urgência no otorrino, fratura nasal. Qual a principal causa? O trauma, né? Principalmente o trauma de impacto lateral, que o impacto assim, frontal, não, geralmente é mais raro de causar fratura. O lateral é o mais comum. E a gente vai fazer o diagnóstico pela clínica desse paciente. Vamos observar e claramente vamos ver deformidade, edema, desvios e equimoses.
O diagnóstico, então, é feito por um exame físico, primeiro a visualização ali das deformidades, e depois a gente pode realizar a palpação bimanual, que vai provavelmente demonstrar instabilidade do osso e crepitação. E fazer também rinoscopia anterior para ver ali o septo e tudo mais. Se for necessário fazer exame de imagem, a gente deve pedir tomografia computadorizada e não só um raio-x, tá? Para avaliar melhor como é que foi essa fratura e o impacto na região ali do crânio. Beleza, diagnosticamos uma fratura, como é que a gente trata? A gente deve geralmente fazer a redução da fratura em até 3 horas e se a região estiver muito demasiada já, pode-se esperar até 10 dias para fazer a redução, tá? Claro que aqui a gente não vai ensinar a reduzir uma fratura, isso é uma coisa que a gente aprende mais na prática, mas a princípio é preciso saber que, se for preciso, a gente pode esperar o edema passar antes de reduzir essa fratura. Traumas timpânicos também são urgências em otorrino, né? Quando a gente tem uma perfuração de tímpano ou apenas um machucado, a maior parte desses traumas vão cicatrizar sozinhos em 1 semana. O que é importante a gente orientar o paciente, que é para evitar água. Então, nesse período de cicatrização, para a gente não infectar ali a região, não causar uma otite, a gente vai ensinar o paciente a proteger o ouvido com um algodão bebido em óleo para não passar água, enquanto esse tímpano se cicatriza. Só vamos fazer cirurgia de timpanoplastia se não cicatrizar em até 2 meses. Corpo estranho também é uma causa bem comum de chegar na emergência, que vai cursar com otalgia, hipoacusia, e a gente vai realizar uma otoscopia e vai ver que tem um corpo estranho ali. Importante, devemos sempre tornar objetos animados, ou seja, insetos, em objetos inanimados antes de retirá-los. E aí a gente pode fazer lavagem do ouvido, que vai retirar, depois de tornar ele inanimado. Como é que a gente torna ele inanimado? Então, pode pingar álcool no meato acústico externo, se não tiver uma perfuração do tímpano, pode pingar álcool, vai matar o bicho, e aí você faz lavagem e tira. Se tiver perfuração timpânica, aí só coloca um algodão embebido com éter na bordinha do ouvido, que esse éter vai evaporar e vai matar o bicho também, e aí depois faz a lavagem. Ou extrai com pinças, né? Se for o caso. Importante saber que não se deve lavar quando o inseto for muito grande ou quando for sementes que tiverem no ouvido, porque eles podem inchar e aí causar mais trauma ainda e piorar o quadro. Então, lavagem só para objetos pequenos. Outra urgência dentro da otorrino é o abscesso periamidaliano. O que seria isso, né? Uma coleção de pus entre as amígdalas, periamidaliano, e os músculos faríngeos. Então, é uma infecção de garganta normal que evoluiu para um abscesso, tá? Uma complicação da faringoamidalite. Ela é mais frequente de ocorrer em jovens, adultos e em adolescentes. E os principais agentes causadores do abscesso são Streptococcus pyogenes, Streptococcus anginosus, Staphylococcus aureus e os anaeróbios. A clínica do abscesso periamidaliano é bem clássica, tá? A odinofagia, ou seja, a dor de garganta vai ser muito mais severa do que o normal. Vai ter febre alta, vai ter alteração da voz, é aquela voz que eles chamam de voz de batata, né? Salivação exacerbada. Pode ter trismo, que é quando o paciente não consegue abrir a mandíbula, isso é um sinal de abscesso. Inchaço, fadiga, um quadro geral bem grave, o paciente vai estar bastante prostrado. E aí, quando a gente vai fazer o exame físico, a amígdala vai estar extremamente inchada e vai ter desvio da úvula. Como dá para ver aqui nessa imagem do up-to-date, aqui tem um abscesso e a úvula está lá para o lado direito do paciente, está bem desviada mesmo. E aí isso indica que é um abscesso. O diagnóstico é clínico, tá? Não tem muita necessidade de ficar fazendo muito exame. E como é que a gente vai fazer para tratar esse abscesso? Primeiro de tudo, avaliar as vias aéreas, né? Fazer um ABCDE, para ver se esse paciente está conseguindo respirar ainda. E, se for possível, manejar ele na emergência, fazer drenagem, porque o abscesso não vai se curar sozinho sem drenagem. Antibiótico terapia endovenosa e depois para casa também. E tratamento de suporte, a depender da clínica do paciente, o que ele precisar, a gente vai estar dando suporte. A gente trouxe 2 macetes sobre epistaxe, para vocês relembrarem as principais informações. A primeira é para lembrar sobre a artéria esfenopalatina. A gente vai fazer a frase epistaxe mais copiosa, ou seja, é uma epistaxe muito mais elevada, seria aquela posterior, mais grave. E o E de epistaxe já nos indica que vem da artéria esfenopalatina. E essa, por sua vez, vem da artéria maxilar, que por sua vez vem da artéria carótida externa. Então tem umas questõezinhas que pedem a origem do sangramento, e aí você vai lembrar com essa frase que é da esfenopalatina, que vem da maxilar, que vem da carótida externa.
Copiosa significa volumosa, então as epistaxes advindas da artéria esfenopalatina são as mais volumosas. E ainda bem que elas não são a maioria dos sangramentos nasais, né, Doc? E o outro macete que a gente vai trazer para vocês é escrever epistaxe assim, na vertical, para lembrar das principais causas. Então, o E de estranho, de corpo estranho, P de pós-operatório, I de IVAS, S de sonda nasogástrica, T de trauma, A de AINES ou anticoagulantes, X de cheirar cocaína ou uso de drogas, e E, erro no uso de medicações tópicas, principalmente corticoide, que pode causar bastante sangramento também. Então, um quiz aqui para vocês. Se o paciente for idoso e o sangramento for volumoso e de difícil controle, qual origem deve ser considerada? Artéria esfenopalatina, artéria carótida interna, artéria nasal? Artéria esfenopalatina, que faz os sangramentos posteriores de epistaxe. Bora para os flashcards, então? Quase totalidade dos casos de epistaxe ocorre na região anterior ou posterior do nariz. Anterior, né? Graças a Deus que a maioria dos casos é na região anterior, que é um quadro geralmente de baixo volume e autolimitado. Quais as principais causas de epistaxe? Trauma, né? Principalmente colocar o dedo ali ou bater a região. E infecção de vias aéreas superiores ou rinite. O que a palpação bimanual na fratura nasal geralmente apresenta? Instabilidade do osso e crepitação. Qual exame de imagem a gente deve solicitar em caso de suspeita de fratura nasal? É o raio-x? Não, não é raio-x. É uma tomografia computadorizada para poder já avaliar ali a região do crânio e ver se tem alguma coisa mais complexa envolvendo essa fratura nasal. E a resposta do nosso questionário do início, então, qual a origem de cerca de 90% dos sangramentos nasais? É o plexo de Kisselbach, que seria na região anterior do nariz. Como é que isso cai na residência? Hospital São Lucas da PUC. A localização mais frequente de origem de epistaxe em indivíduos previamente rígidos é parede posterior? Não, isso daí é o sangramento mais volumoso da artéria esfenopalatina. Região posterior? Não. Região anterior? Tá. Meato médio? Não. Ficamos entre a letra C e E, região anterior. Porção anterior do corneto inferior? Septo nasal em zonas de Kisselbach. Vamos lembrar dessa zona de Kisselbach, que é o principal local de sangramento do nariz. Beleza? Então a resposta era a letra E. O que a gente precisa lembrar sem falta dessa aula? Que epistaxe é um sangramento geralmente autolimitado da mucosa nasal com diferentes causas possíveis. Os sangramentos anteriores são 90% dos casos e derivam do plexo de Kisselbach. Sangramentos anteriores são de baixo volume e geralmente são tratados com compressão bidigital. Sangramentos posteriores derivam da área de Woodruff e da artéria esfenopalatina. Os sangramentos posteriores são de maior volume e necessitam de tamponamento nasal. Deve-se manter o paciente sentado e orientá-lo a não engolir o sangue, mas sim cuspir. O tamponamento nasal pode ser realizado de diversas formas, de acordo com o material disponível. A fratura nasal se manifesta por deformidade, edema, equimose, instabilidades e crepitação. A fratura nasal deve ser reduzida quando houver pouco edema, então logo nas primeiras horas ou depois de 10 dias por ali. Tratamento do rompimento do tímpano é conservador, devendo evitar água. E corpos estranhos no ouvido devem ser retirados quando inanimados. O abscesso periamidaliano é mais comum em adolescentes e jovens adultos. O diagnóstico do abscesso é feito a partir da clínica, não precisa ficar solicitando 1000 exames, é só abrir ali a boca do paciente e você vai ver. E trata-se um abscesso periamidaliano com drenagem, antibiótico terapia e suporte. Essas são as referências da nossa aula, obrigada pela atenção, até a próxima.